Fala pessoal, começando mais um episódio do Papo Food Podcast, episódio número 36. Hoje a gente recebe aqui o Cristiano Londres, ex-sócio Outback, ex-Parmê e hoje fundador e sócio do Alma, não é isso? Exato. É um prazer ter você aqui com a gente, tenho certeza que vai ser um assunto muito enriquecedor, tanto para mim, que também tem um negócio saudável, No ramo, como né? para todo mundo aí que tem um negócio ou busca ter um negócio no food, né? Maravilha, Ian. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do Alma aqui e compartilhar a minha cultura, enfim, todos os meus aprendizados, enfim, minha visão do negócio, sabe? Para mim é um prazer e uma honra. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui também. Joia. Conta pra gente aí um pouquinho como é que você chegou no food até startar o Alma aí, só mais ou menos uma cronologia pra gente entender quem é o Cristiano no Tá, rapidamente, cara. O food começou lá atrás, assim, com 20 e tantos anos, a ideia de abrir um bar com dois amigos. Uhum. E aí, nesse processo, eu vi uma matéria na Exame do Peter Rondenbeck, que foi o cara que trouxe o McDonald's para o Brasil, né? Depois o Outback e o Starbucks. E, por coincidência, eu estudei com os filhos deles no colégio. Então, eu conheci o Peter desde garoto. Eu falei, puta, esse é o cara para eu poder bater um papo e entender um pouquinho do mercado. E assim eu fiz, marquei com ele, bati um papo. Ele me chamou para fazer uma experiência lá no Outback, passar um final de semana. Me apresentou o sócio dele, que veio a ser depois futuramente o presidente do Outback, o Salim, que é meu grande guru eterno. Já está lá em cima, mas meu grande guru. E aí, desse final de semana, eu me encantei com todos os bastidores e a operação. Fui convidado para me tornar sócio, não era uma coisa que eu planejei, mas eu sentia dentro de mim que era uma oportunidade legal, né? E aí, de novo, a gente vai falar ao longo do papo sobre a intuição, que o Alma entra por aí também. E assim eu entrei. Então, eu fui segundo sócio do Rio de Janeiro, quarto sócio do Brasil, do Outback. Isso era 1998. Isso qual loja? Isso eu treinei na loja da Barra e a minha loja que eu inaugurei foi no New York City Center. Tá? Aí eu fiquei 7 anos operando loja no New York, depois de Leblon. E o restante do tempo eu fiquei como sócio regional do mercado Rio de Janeiro. Tá? Isso durante 15 anos. Daí, saindo do Outback, eu precisava dar um tempo. Era uma vida realmente muito puxada. Distância de filhos e tal. Então, eu queria dar uma equilibrada na vida. Aí fui para a empresa da família, que é no hospital, que depois de 3 anos foi vendido. Nesse período, eu fiquei como conselheiro da Parmê. E quando a empresa da família foi vendida, eu assumi a Parmê como CEO. Era o primeiro executivo que entrava lá fora os herdeiros para tocar o negócio. Né? Entrei para ficar 3 anos. Primeiro ano, uma lua de mel, porque eu trazia toda aquela cultura de empresa grande, de processos, de gestão, de cuidado com o cliente, enfim, toda uma cultura nova, né? Que foi um grande desafio. Como é que você traz uma cultura nova para uma cultura existente, faz essa adaptação? Então, é uma coisa que, para mim, foi um aprendizado, né? E aí, no segundo ano, enfim, era um aprendizado para mim e para eles também. A coisa começou a mudar um pouquinho de figura e tal, e eu acabei saindo no começo do terceiro ano. Eu entrei para ficar 3 anos, fiquei 2 anos e 3 meses, se não me engano. E foi nesse momento que eu comecei a avaliar o que eu faria da vida. Ou me reposicionaria no mercado como algum executivo de algum conceito grande, né? Ou como consultor, ou eu daria uma de louco e criaria uma coisa do zero, muito pautado em tudo que eu aprendi e principalmente em tudo que eu acredito na linha do food. E foi esse exercício de me escutar que o Alma, quer dizer, o conceito de criar um conceito, ele ganhou força, né? Que para mim fazia mais sentido. Era uma oportunidade que eu tinha de colocar em prática todo o aprendizado, no que diz respeito à gestão, à operação, ao cuidado com o cliente, ao cuidado com o produto e por aí vai, com coisas e crenças e práticas minhas na minha vida pessoal, no que diz respeito à alimentação e hábitos, né? Então aí começou a nascer a ideia do Alma. E o primeiro pensamento que passou na minha cabeça para que o conceito fosse construído assim, da onde que eu vou desenvolver, né? Da onde que eu começo? Eu estava com 50 anos, isso foi em 2019, abril de 2019, ia fazer 50 em maio. Eu quero envelhecer com qualidade. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque eu vinha percebendo amigos da minha idade com problemas de saúde devido aos maus hábitos, pressão alta, AVC, infarto, diabetes,
Fora câncer, tumor e por aí vai, né? Tudo aquilo que a gente... a nossa máquina, ela é perfeita, mas a gente, ao longo da vida, estraga ela, né? Abusa dela. Então, era isso, sabe? E começando a perceber também parentes, amigos de parentes, Alzheimer, Parkinson, morrendo precocemente. Então, tudo começou a meio que fazer sentido, né? E, para mim, óbvio, está ligado à alimentação, entre outras coisas. Então, a partir daí, começou a envelhecer com qualidade. Tá bom, como, né? Quais são as premissas que a gente precisa desenvolver? Bom, começa no alimento que vai servir. Como é que a gente... O que é comer com qualidade? Vamos tirar os venenos. Conservantes, refinados, ultraprocessados e por aí vai. E qual é a dor que tem que ser atacada em primeiro lugar, né? Porque para o cliente, de uma maneira geral, comida saudável não tem gosto. Isso é o que todo mundo entende. É um franguinho grelhado com salada, não. Não é nada disso, cara. Comida saudável é muito gostosa e o Alma tá aí para provar, sabe? Então, essas foram as duas coisas que a gente começou, cara. As premissas têm que ser respeitadas para que a gente tenha no prato, ou no delivery, ou no food, um produto realmente diferenciado no que diz respeito à sua composição, tá? Não, e também que tenha no sabor um outro diferencial. Porque aí quando você junta as duas forças, é imbatível. Tá? Eu valido muito produtos saudáveis no mercado. Snacks, biscoitos, salgados, alimentos. A maioria não tem gosto de nada, cara. Sabe? Mas a propaganda é linda, que é saudável, não tem isso, não tem aquilo. Prova. Essa é a virada da chave. Então, tinha que ter sabor e tinha que ser saudável de verdade. Primeiro exercício, achar um sócio, né? Alguém que me complementasse, que pudesse me ajudar a realmente levar isso adiante. E aí, a primeira pessoa que eu pensei foi o meu irmão mais velho. Eu sou um de 7, sendo que são 5 do primeiro casamento do meu pai. E o meu irmão mais velho, desde a separação dos meus pais, é um parceiro assim, de vidas e de vários momentos diferentes, né? E é um cara que é absolutamente complementar a mim no que diz respeito a perfil, característica, personalidade e também aquilo que sabe fazer. Ele sempre foi um cara muito mais de gestão, de controles, sabe? De processo, e eu muito mais operacional, pessoas, estratégia. Então, cara, é um casamento perfeito. E assim foi. Vendi a ideia para ele, ele topou. Falei, então, Beto, vamos construir. Roberto, o nome dele. Vamos construir isso juntos. Aí era abril, mais ou menos. Maio, a gente foi para Chicago, na NRA, que é uma feira enorme de food service. 2019. Ali, a saudabilidade começou a ecoar. Então, falei, opa, é isso. Validamos que o caminho era esse. Em agosto, eu fui para Nova York visitar operações de alimentação saudável. Então, eu mapeei mais de 50 operações. Tomava café em uma, almoçava em uma e jantava em uma. Para poder entender o que elas tinham de diferente, sabe? Qual é o destaque que elas tinham para realmente se tornar uma coisa fora da curva. Pouquíssimas se destacavam no sabor. E essas que se destacavam no sabor, o sabor estava nos molhos. Sabe? Entendi. Porque é o quê? Como é que você dá sabor para uma salada? Como é que você dá sabor para um bowl, um poke? Como é que você dá sabor? Então, o molho... E aí eu fui começando a mapear, né? O que eu enxergava de valor naquela operação, entendendo o que ela tinha de aplicação de tecnologia, operacional, sabe? Se era grab and go, se era delivery. Aí eu fui começando a montar isso. Voltamos para o Brasil, contratamos uma startup de inovação para contextualizar as ideias que a gente tinha na cabeça, botar no papel e que a gente pudesse, a partir daí, né, começar a andar. Então, o primeiro exercício que a gente fez, cara, foi um workshop onde essa startup, a gente contratou 7 chefs diferentes, sabe, de especialidades diferentes, um vegano, vegetariano, ayurveda, contemporâneo, mediterrâneo, brasileiro, enfim. E aí fizemos um workshop nesse workshop a gente criou, dividimos em grupos, tinham convidados nossos, os chefs e tal, dividimos em grupos. Esse grupo a gente criou 36 receitas que seriam teoricamente, as receitas iniciais do Alma. Tá? No dia seguinte, executamos as receitas, chamamos pessoas para provarem e validarem e avaliarem as receitas, né? Para que a gente entendesse, pô, esse funcionou, esse não funcionou e tal. E desse exercício, a gente escolheu 2 chefs que se destacaram na nossa opinião. Um se destacou no sabor e outra se destacou na saudabilidade e também trazendo sabor com ela. Tá? É o chefe Diego Gimendes e a chefe Lídia Barbosa. Tá?
E a partir desse momento, a gente trazia eles para o Rio de Janeiro, mensalmente, alugava a cozinha do sindicato e fazia adaptação daquelas receitas para as nossas premissas. Então, vamos lá. Tirava o óleo de soja, botava o azeite. Tirava o açúcar, botava, na época, o eritritol, que era o adoçante saudável que existia, né? O mais saudável. Hoje nem isso a gente trabalha mais. Tirava o chocolate ao leite, botava o chocolate 100% cacau. E assim a gente foi trabalhando as 36 receitas ao longo de 8 meses, mais ou menos. Então, olha o trabalho. Traz São Paulo, aluga a cozinha, passa a receita, mês a mês, mês a mês. E ao longo desse processo, desenhando o processo, entendeu? Fazendo toda a parte de cadastramento de fornecedor e por aí vai. Entramos, isso foi ao longo de 2019. Entramos em 2020, achamos um ponto, uma casa de esquina de Ipanema, alugamos um ponto, bem negociado e tal. E aí, bom, agora obra, projeto de obra, escritório de arquitetura, papapá, babamá, março, pandemia. Cara, e agora, o que a gente faz? Para nossa sorte, a gente não tinha começado a contratar. A gente ia contratar 3 semanas daí, porque a gente ia inaugurar em julho, mais ou menos. Então, foi interessante a pandemia no que diz respeito a você olhar para dentro do projeto. A pandemia trouxe muito à tona o discurso da saúde, né? Sim. As pessoas muito preocupadas com saúde. O Alma não mexeu uma vírgula por causa da pandemia na sua proposta de valor. Ele já nasceu pronto para atender essa lacuna de saudabilidade na alimentação. Tá? A gente estava muito atualizado e na frente do que estava sendo começando a ser falado. A única coisa que a gente parou para olhar com mais carinho foi o delivery como modelo de negócio e não extensão do restaurante. E assim foi. Então, ao longo de 2020, pandemia, primeira onda, segunda onda, entrou 21, cara, a gente precisa abrir. Chega num ponto, porque a isenção do aluguel já não existia mais, a gente precisa abrir. Então, inauguramos em final de abril, só delivery, para começar a rodar. E inauguramos no começo de junho a operação física de 21. Durante 6 meses, o Alma, a gente sempre fez tudo muito cadenciado, para poder entender, aprender, melhorar. Vamos para a próxima etapa. Entende, aprende, melhora, a próxima etapa. Então, a gente ficou 6 meses operando só para almoço, porque a gente tinha na cozinha muita tecnologia, forno combinado, ultracongelamento, enfim, e era novo para todo mundo. Para mim, como gestor, para os operadores, os colaboradores, né, que era, enfim, nem todos tinham tido acesso até então à tecnologia. E a gente queria aprender também, né? Em vez de você emendar almoço, jantar, e você começa a acumular problema, não. Vamos atacar o problema diariamente e fazer do dia seguinte uma coisa melhor para melhorar a operação. E assim foi. Aí, em dezembro de 21, a gente começou a operar por jantar, né? Estamos agora completando 2 anos de operação. A gente, no começo, a gente tinha uma proposta muito à frente do momento, tá? Então, quando a gente trouxe o discurso na comunicação do Alma, a gente, de cara, e eu não vou dizer que isso foi um erro, tá? Isso foi um aprendizado. Hoje eu entendo que a gente estava à frente do tempo. Se a gente inaugurasse hoje, o nosso discurso era extremamente atualizado. E o que aconteceu? A gente se nichou muito no que diz respeito ao entendimento do consumidor sobre o conceito. Então, o jantar é uma coisa que agora começa a virar. Mas quem é que quer jantar numa sexta-feira à noite num restaurante de comida saudável? Eu passo por esse tipo de problema. O meu pior dia de faturamento é sexta-feira à noite. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente se posicionou. E aí a gente deu, cara, mas o que a gente atacou primeiro? O sabor do alimento. Então, vamos começar a trazer o sabor na frente do discurso de rede social, de qualquer oportunidade que a gente tem de falar. Vamos explorar o sabor, explorar o sabor, explorar o sabor. E assim a gente começou a fazer. Hoje, eu tenho muita tranquilidade para poder falar da essência da saudabilidade do Alma, que está na sua proposta de valor inicial, falar do sabor, porque realmente quando você começa a provar um produto que não tem na sua composição o conservante, o refinado, o sabor é diferente, a digestão é diferente, a saciedade é diferente. Então, você começa a entender o benefício que isso traz para você. Eu acho interessante, a gente tem grupos de senhoras que frequentam Alma,
E a gente nunca posicionou a nossa comunicação com esse viés, né? Uhum. Para essa faixa etária e tal. Mas elas perceberam, minha mãe já validou isso, minha sogra também, que depois que elas comeram no Alma, a digestão é outra. Porque você vai ficando mais velho, você vai entender isso, cara. O teu corpo não funciona mais da mesma maneira. Porque os hábitos e tudo que você faz que não é legal para o metabolismo vai acumulando. Então, você tem alguma dificuldade na digestão, prisão de ventre, tá? Então, essas senhoras começaram a perceber que no Alma eu não fico, assim, cheia, né? E a minha digestão é muito mais tranquila. E aí começou a ter... Hoje tem grupos de senhoras que vão lá porque perceberam isso. Então, quando as pessoas perguntam assim, cara, qual é o teu público? O meu público é toda e qualquer pessoa que quer cuidar de si, que quer ter qualidade de vida, que quer apostar no estilo de vida e buscar equilíbrio, né? O Alma não prega uma dieta radical, onde isso pode, isso não pode. A gente traz uma oferta para o mercado, dando a opção da pessoa que está com vontade de dar uma equilibrada no seu hábito. E não se tornar um xiita, né? Eu não posso mais isso, eu fiz promessa, não vou comer mais aquilo. Eu nunca fui a favor dessas coisas. Você fazer promessa, diminui, cara. Sabe? Você come chocolate todo dia, não precisa todo dia, come 3 vezes na semana, já é um ganho. E aí, quando você torna desse 3 vezes na semana o novo hábito, aí você melhora esse novo hábito. Você passa para 1 vez na semana. E assim vai, é assim que é a construção da mudança de hábito. Não é parei de fumar, pum, para. Sabe? Porque isso é mais difícil. Você radicalizar. Ali, né? É mais difícil. Então, você vê, até nisso, a visão que a gente tem é de uma coisa cadenciada. Porque quando ela é cadenciada, ela é mais verdadeira, sabe? É mais de dentro para fora. Não é uma imposição que vem, sabe? Então, isso eu acho como uma coisa que essa consciência, ela cresce cada vez mais em todas as gerações. Acabei de vir de uma feira na Alemanha, onde tem um estudo de pesquisa que divulgou que a saúde hoje, ela é um dos 3 principais fatores de preocupação para todas as gerações. A Baby Boomers, a X, que é a minha, os Millennials, você acha que é Z ainda, né? Tá ali, né? Mas o Baby Boomer, a X e os Millennials, a saúde é número 1, tá? Geração Z... Em busca dos top 1 ali, o que busca cada geração. Exatamente. Tá? A geração Z, a saúde é o 3º. O 1 é a saúde física, a saúde mental. São tão dependentes da tecnologia do celular que não conseguem desligar. Isso gera várias questões na cabeça e tal, de ansiedade, etc. Então, é uma geração que tem na saúde mental uma preocupação número 1, mas que a saúde que já vem com uma conscientização em cima do alimento e tal. Eu pego minhas filhas. Uma tem 24, uma vai fazer 18 mês que vem. É uma outra cabeça do quando eu tinha a idade delas, sabe? Então, eu acho que não tem idade para você se cuidar, não tem idade para você ter qualidade de vida. A experiência te ensina isso. A geração de vocês hoje vão desfrutar de um envelhecimento, de uma longevidade com muito mais qualidade, porque essa consciência começa mais cedo. Mas, por outro lado, eu acho que nunca é tarde. Eu estou com 54, tenho como atividade um esporte que exige muito o físico, tenho hábitos alimentares, eu sempre comi saudável no Outback. Eu falava isso para meus amigos, cara, você pode comer saudável no Outback. A resposta que eu recebi era o seguinte: você acha que eu quero comer saudável no Outback? Quero comer costela, tomar um chopp e tal. Mas eu comia salada, comia franguinho grelhado, peixe grelhado. Eu só provava... A sopinha lá também é muito boa. A sopinha, né? Eu só provava as gordurices que eu tinha que provar. Mas o hábito, ele sempre foi muito nessa linha de saudável. Então, o Alma, cara, se eu tiver que falar uma coisa assim, as principais decisões da minha vida, sem a menor sombra de dúvidas, e as mais verdadeiras, foram pautadas na minha intuição, na vozinha interna. Você conversando com você. Na minha visão, no meu modo de olhar a minha vida, Papai do Céu te dando luz, conversando com você, sabe? Você se questionando e você sentindo aquela vozinha. Faz sentido, não faz sentido, sabe? Putz, isso aqui é uma coisa que para mim faz sentido. Isso é muito verdadeiro. Foi o que eu te contei do Outback. Eu nunca tinha entrado numa cozinha.
como é que eu vou ser sócio de operador de um restaurante, entende? Uhum. Isso não foi uma barreira para mim. A falta de conhecimento, experiência não foi uma barreira. Quando eu avaliei internamente a possibilidade de me tornar sócio do Outback, intuitivamente, aquilo fez sentido para mim. E eu nem fazia ideia do tamanho que aquilo, o Outback seria. Mas eu falei, cara, é isso, entende? Aí fui. Então, o Alma nasceu muito disso. E isso é uma coisa que eu defendo muito no Alma desde o primeiro dia. A essência dele, tá? A gente resolveu nascer, como eu te falei, o que a gente construiu em 2019 era muito à frente do momento. Então, o Alma tem muita inovação, tem muita vanguarda, que hoje começa a ser validada pelo mercado. Eu te dou 2 exemplos rápidos daqui. Acabei de vir de uma apresentação de uma consultoria de food service de São Paulo, semana passada, chamado Galunium. Eles são uma consultoria maravilhosa, tem um network maravilhoso e tem um conteúdo e materiais muito ricos. Eles fazem grupos que vão para as feiras, então eu fui para a NRA com eles, fui para a Nuga com eles. E tem sempre uma apresentação anual, como se fosse um fechamento do ano, sobre tendências de consumo, perfil de consumidor, etc. Num determinado momento, que estava a gente falando de personalização do consumo, customização do consumo, que isso é uma tendência hoje, falou-se de clean label. E aí, quando eu olho, tem um slide do Alma. Para o pessoal que estava lá assistindo. Players do food, Unilever, JBS, Nestlé, enfim. O Alma sendo citado como referência, sabe? Isso mostra que a gente faz alguma coisa certa, que a gente realmente conseguiu se posicionar de uma maneira que a gente é olhado com uma outra percepção dentro do segmento, e também através de informações que a indústria solta. A Unilever agora, nessa apresentação, ela estava lá, mas eu recebi antes, ela soltou um estudo com 8 tendências globais de menus em 2023. Isso foi em maio. Unilever, multinacional da indústria do food, soltando um estudo de 8 tendências, tá? O Alma nasceu no papel e praticando em 2019, nasceu no papel em 2019 e praticando a partir de 21 as 8 tendências. Caramba. E a gente não pesquisou nenhuma delas. Eu posso falar uma a uma para você e citar um exemplo se você quiser. Sabe? Mas foi maneira de que a gente, olhando para dentro, assim, o que faz sentido? Uma tendência, aproveitamento integral do insumo. A gente usa insumo mais caro. Né? Não pode ter desperdício. Não pode ter desperdício. A gente já é mais caro. Então, como é que a gente compensa um CMV mais caro? Né? Como é que a gente compensa esse custo? Uma cultura de aproveitamento integral do insumo. Então, por exemplo, o caldo de legumes que eu uso, eu faço do talo e cascas do hortifruti que eu uso lá no Alma. Eu não compro da indústria distribuidor um caldo de legumes quinoa. Não, a gente faz o caldo de legumes. O talinho do cogumelo, que vai pro lixo, a gente faz um bacon de cogumelo. Então, a casca do abacaxi, a gente consegue fazer um suco de abacaxi. Então, a gente começou a entender como é que a gente compensa isso. 2, o próprio processo de ultracongelamento te facilita questão de controle. Você tem tudo porcionado, embalado a vácuo, monoporção. Então, o desperdício é quase zero, o controle é muito maior, o shelf life é muito maior. Isso facilita a gestão também para você não ter desvios ou roubos ou etc., que na alimentação é um desafio diário, né? E por aí vai. Tem proteína sustentável, a gente desde o começo tem a proteína sustentável. Comida que faz bem, a gente desde o começo tem. Né? Sabores contrastantes, quando você não usa o conservante, o refinado, o ultraprocessado, o sabor do alimento é outro. Quando você adoça uma sobremesa com fibra de maçã em vez do adoçante, você não tem o retrogosto do adoçante. O doçor é muito mais equilibrado, entendeu? Então você come uma sobremesa do Alma inteira sozinho, porque ela não é enjoativa, entendeu? É um doce muito, muito equilibrado. Vamos marcar de você almoçar no Alma para você entender tudo que eu estou te falando. Porque aí sim você consegue tangibilizar, né? Aí as parcerias comerciais que a gente fecha, a gente sempre condiciona, olha, vamos fechar, mas antes disso você vai comer no Alma. Porque a pessoa entende do que se trata, sabe? Então isso, cara, é assim, é uma construção. A gente nasceu no modelo de negócio restaurante, porque a gente entendia que o sensorial faz parte da experiência do food, né? Que aquilo seria o flagship de um conceito. Mas agora a gente está começando a ir para uma linha de food service, porque a gente entende que o nosso maior patrimônio está no produto e não no modelo de negócio. O produto ele pode ser replicado através de
Restaurante, formatos. franquia, delivery, dark kitchen, varejo, whatever, né? Mas o produto que é o nosso grande patrimônio. E a gente agora está justamente focado nessa linha de desenvolvimento de produtos para conseguir realmente alavancar o conceito. Um ponto que me chamou a atenção, esse momento aí de 2019 até a abertura em junho. 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 Foram 2 anos. Qual foi a mentalidade ali desse processo? Que você não tinha um negócio faturando ainda, né? Não estava funcionando. Zero, só saía. Exatamente, só saindo. Qual foi a mentalidade? Você falou assim, eu continuo aqui, eu acredito no projeto. O que foi a virada ali para você falar assim, vou continuar, independente do cenário que está aqui à volta? Eu acho que o grande segredo da vida, isso outro dia eu escutei num podcast de um cara, de uma sabedoria fora da curva. O cara nasceu sem braço, sem perna. Caramba. E ele dizendo o seguinte, isso me marcou muito. Ele falou assim, a grande sabedoria da vida é como é que você lida com a situação que você está, independente de qual seja. Como é que você lida com ela? E eu tenho falado muito, cara, eu acho que isso vale para nossa vida, né? A gente não controla, no sentido, a gente não controla os obstáculos que virão. A gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Eu sei onde eu quero chegar com a alma. Ninguém nunca me falou, nem eu nunca achei que ia ser uma linha reta que eu ia chegar até lá. Que nesse caminho eu tenho percalços, obstáculos, dificuldades, barreiras, ou por aí vai, né? Até chegar onde eu queria. A pandemia foi uma delas. Sim. Então, quando você tem algo que não está previsto, em vez de você desesperar, você tem que sempre olhar o copo meio cheio. O que eu tiro de proveito disso? Onde é que eu aprendo com isso? Sabe? Aonde que a gente consegue se beneficiar? Foi o que eu falei. A gente fez uma revisão do projeto, vimos que estava super atualizado e olhamos para o delivery com mais atenção que a gente não tinha olhado. Chamada a atenção. Então, eu acho que tem 2 caminhos e o ser humano se esquece muito disso. E eu tô aprendendo, tá, a fazer isso. Eu sempre tive uma característica de ser uma pessoa otimista, graças a Deus. Graças a Deus, que isso torna a minha vida bem mais fácil. Mas a gente tem que ter o exercício de sempre olhar o copo meio cheio. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito rapidamente, de uma conversa que eu tive com um ex-colaborador, que eu chamei para conversar, estava vacilando, e eu perguntei, o que está acontecendo, cara? Ele falou assim, Cris, eu perdi o foco, sabe? A minha supervisora fala de uma maneira comigo que eu não gosto, eu estou cansado, eu moro longe, eu estou com filho pequeno, só reclamação. Eu estava tomando uma garrafa d'água, aí eu botei a garrafa na mesa e falei, fulano, como é que você olha essa garrafa? Meio cheia, meio vazia. Ele falou assim, meio vazia. Eu falei, eu tinha certeza que você fala isso. Eu olho ela meio cheia e vou falar a teu respeito como é que eu enxergo meio cheio. Eu te conheci, você estava desempregado. Eu te contratei e, além de te contratar, eu já te promovi. Você tem 2 braços, 2 pernas e saúde para dar e vender. Você não tem nada para reclamar. Como é que você quer olhar a tua vida? Reclamando ou agradecendo? Então isso, cara, vale para tudo. Eu acho que quando você olha sob a perspectiva positiva, você vibra de outra maneira. A química dentro de você é outra. O sentimento é outro. E aí, voltando para o alma, respondendo a tua pergunta, é a minha crença no projeto. Eu tô sempre conversando com muita gente que valide os passos que a gente tá dando, né? Uma dos meus gurus é o meu ex-chefe, o Peter, tá? Que eu converso muito. Ele foi a primeira pessoa que eu falei do conceito e eu, passo a passo, eu fui, vamos almoçar, etc. Num dado momento, ele virou para mim e falou assim, Cris, você tem que ter muito orgulho do que você está construindo, que vocês estão construindo. Falei, Peter, orgulho a gente vai ter lá na frente, porque os desafios são enormes ainda. O principal para mim é que eu acredito no que eu faço. É isso que me move todos os dias a acreditar, a não desanimar, a não enxergar a dificuldade como dificuldade, sim como uma barreira a ser superada, sabe? Isso vale para processo, colaborador, etc. Então a gente está no ponto, cara, de subir o nível de gestão, porque a gente tem, como empreendedor, em primeiro lugar, a obrigação de formar pessoas. Tá? Isso eu aprendi no Outback. Com exceção do meu gerente de operações, que veio de fora, todas as nossas lideranças, desde o ponto de partida, foram pessoas de dentro, promovidas de dentro. Porque essa é a nossa principal, nossa prioridade. Vamos desenvolver pessoas,
Porque eu acho que quando você desenvolve pessoas de dentro, você tem a chance maior de fidelizar aquela pessoa, de comprometer aquela pessoa, que ela conhece o processo desde a sua essência, desde a função básica, entende? Uhum. Ela olha o negócio de uma outra maneira e você está dando para ela uma perspectiva de crescer, sabe? Então, acho que muda um pouquinho. Então, a gente tem muito essa cultura de realmente apostar em gente. Por outro lado, se você quer subir o teu sarrafo, você tem que ter uma disciplina na gestão dos teus processos impecável. Uhum. E a disciplina tem duas coisas que você não ensina a ninguém: disciplina e motivação. Quer me ver pé da vida? Falar assim, algum colaborador, Cris, estou desmotivado. Eu não tenho ninguém que me motive, cara. Eu tenho que me motivar todos os dias, eu tenho que me disciplinar todos os dias, porque não tem ninguém para me cobrar, ninguém para me prometer nada. Sabe? Não, então, ou a coisa vem de dentro e acontece, ou eu vou cruzar os braços e vou esperar ela acontecer. Então, é isso que eu procuro também compartilhar com a minha equipe, sabe? Que vai muito além do alma. É coisa para a vida, que você aplica no trabalho, você aplica no teu relacionamento, você aplica na tua família, sabe? Como é que você valoriza aquilo que importa de verdade, sabe? E a vida, o tempo vai te ensinando isso. Quando você vê o teu pai e tua mãe já chegando a uma certa idade, sabe? Que em algum momento mais próximo eles não vão estar presentes, sabe? Então você começa a olhar de outra maneira e enxergar as diferenças como normais, em vez de criticar, Sim. mas valorizar o que você tem em comum. O meu irmão, meu sócio, ele é completamente diferente de mim, características de personalidade. Mas a gente tem uma conexão muito verdadeira, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? A diferença não basta para você não estar bem. A diferença existe e tem que ser respeitada. Imagina você ser casado com alguém que é completamente igual a você. Não deve ter tanta graça assim, né? Então, a diferença serve para construir, para somar para o outro, sabe? Você aprende com a diferença. O meu irmão me ensina muito. Como eu tenho certeza que eu ensino muito com ele pelo meu jeito de ser. E ele me ensina muito pela praticidade dele, sabe? Pela frieza dele em algumas análises e tal. Então, a gente se completa. Eu acho que é isso, sabe? O Alma tem muito isso. Então, a gente acabou de trocar um coordenador de serviço, pessoa maravilhosa, séria, discreta, mas que não tinha o perfil de troca com o cliente. E eu estou no momento muito de tirar, de ter informação. Quem é o meu cliente? O que ele quer? Quais são os hábitos dele? Como é que ele chegou lá? Sabe? O que ele quer ver no cardápio? Sabe? Entender do estilo de vida dele. Então, se eu tenho uma pessoa que lida com ele e não lida, não, eu troquei ele. Podia não ter trocado, podia não ter tido esse custo e tal. Não, a gente não quer se contentar com mais ou menos. Eu acho que quando você chega nesse mindset, aí você tem a chance de se diferenciar, sabe? Mas no fundo, você tem que acreditar naquilo e tem que ser incansável, porque cansa, cara. Você, teoricamente, repetir a mesma coisa cansa, mas é necessário, sabe? Eu vou citar uma coisa aqui que eu usei como exemplo na minha reunião com a minha galera semana passada. Eu fui jantar no Alma sexta-feira com os amigos de São Paulo. Eu tive uma experiência muito ruim. Eu, sócio do restaurante, presente, com convidados. Na minha visão, eu tive uma experiência muito ruim. Porque o meu sarrafo está lá em cima. Então, se aquilo não acontece por tudo que eu tenho feito da maneira que eu quero, tem algo errado. A minha leitura não se trata de achar que as lideranças estão erradas. A minha leitura foi de entender que a disciplina na gestão dos processos que estava falha. Porque o processo existe, as pessoas têm ciência deles, só que não estão executando no nível que precisam, porque talvez não estão entendendo a importância de uma rotina agora na construção de um conceito. Então, o meu papel agora não existe mais ato isolado que a gente faça, seja no restaurante, seja no delivery, seja no Instagram. Tá tudo conectado com o projeto Alma, sabe? Então, uma experiência ruim de cliente em Ipanema vai reverberar, vai ecoar fora do restaurante. Então, quando alguém escutar falar do Alma Food, aquele restaurante, nossa, experiência que eu sabe, já não vai olhar o produto que eu estou lançando com bons olhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora
de ser cirúrgico nas frentes para poder realmente, todo momento e oportunidade de conexão com o cliente, a gente se diferenciar. Seja no Instagram, seja na conexão do texto, seja no atendimento, seja na aparência do prato, seja na percepção de tempo, seja na percepção de limpeza, seja no volume da música, sabe? Cara, o meu ex-chefe, vou te contar uma história engraçada, ele chama-se Salim Maroun. A gente tem ao longo da nossa vida pessoas que mudam a nossa vida. Ele é a pessoa mais especial que eu conheci na minha vida, tá? É um cara que, infelizmente, já faleceu, mas é uma pessoa que me ensinou tanto, tanto na vida em termos de você ser firme naquilo que você quer. Uma vez a gente estava trocando cardápio do Outback, era aquele cardápio lembra aquele cardápio alto de papelão, né? Então, qual era a ordem? Joga tudo no lixo, no saco de lixo, e depois abre os pacotes novos e bota nas mesas. Então, os filhos dele trabalhavam comigo, a gente trocou tudo, você acha que era sábado de manhã ou sexta de manhã, algum dia 1º do mês aí. E aí ele chegou na loja, Cris, tudo bem? Tudo bem, Salim? Trocamos o cardápio, trocamos tudo certo. Cara, ele escolheu uma mesa qualquer na área do bar ali do New York. Pegou um cardápio. Quando ele abriu, ele falou, Cris, esse é o cardápio antigo. Eu falei, Salim, impossível. Impossível, a gente acabou de jogar tudo fora. A filha dele, Maria Helena, Maria, fala com teu pai. Pai, a gente trocou tudo, jogamos tudo lixo. Ele olhou pra mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você. O diabo mora nos detalhes, mas eu nasci antes do diabo. Eu falei, caramba. Então, ele tinha uma sensibilidade em detalhe e ele ensinava, cara, por exemplo, ele ensinava de uma maneira tão rica, tão inteligente. Uma vez era uma sexta-feira, o New York bombou o almoço, o cara que lavava a louça me pediu arrego quando acalmou, falou, Cris, posso almoçar, que eu não parei. Assim, eu almoço rápido, depois eu zero a louça. Falei, tranquilo, vai lá. Fui para a gerência fazer meus relatórios. Depois de 15 minutos eu escuto a máquina de lavar a louça funcionando. O cara já comeu, já está zerando a louça, beleza. Depois de 40 minutos, 30 minutos, 40, entra o Salim na gerência, molhado, da cabeça dos pés, e me chama, Cris, vem comigo. Me levou até a máquina de lavar a louça. Você podia lamber o chão se você quisesse, tão limpo que estava. Ele virou para mim e falou assim, da próxima vez que eu entrar aqui, me entrega nesse estado. Virou as costas e foi embora. Então, ele tirava de você, ele te tirava da zona de conforto, entendeu? Ele te ensinava a ter disciplina todos os dias e não, ele te ensinava a ser proativo, a prevenir e não a corrigir. E é essa cultura que a gente tem como desafio, nós, donos de negócio, a gente tem como desafio de botar no mindset da nossa equipe. Vamos prevenir situação. Vamos diminuir a lista de problema, em vez de aumentar a lista de problema. E só acontece quando você previne. E isso, a prevenção, tem a ver com a essência do alma. Você previne doenças, se você tem hábitos bons. Você previne que a tua vida seja interrompida antes do tempo. Sim. Você previne sustos, você previne, cara. E a cultura da prevenção não é uma cultura muito forte no brasileiro. O brasileiro é muito imediatista, eu sempre fui muito imediatista. E eu aprendi ao longo do tempo, e o alma me ensinou muito a questão da prevenção, no sentido da prevenção e da crença, né? De entender que o resultado da prevenção ele vem a médio e longo prazo. Né? O resultado de uma crença ele vem a médio e longo prazo. E a vida começa a ganhar um outro entendimento quando você está nessa. Obviamente, a maturidade te traz isso, tá? Sim. Quando você é mais jovem, você é imediatista, cara. Essa galera de hoje, para contratar mão de obra, você sabe disso? Ninguém quer nada agora do Brasil. Você troca de emprego por R$100 a mais. Eu entendo o cara que mora 2 horas de casa, que vai trabalhar 20 minutos de casa. Não se questiona. Agora, recentemente, a gente teve pessoas que entrevistamos. A gente não contrata de botar 2, 3 dias de avaliação dentro do restaurante. A gente paga por esses dias, mas para entender a pessoa, a gente avaliar e ela avaliar também. Pessoas que foram ótimas no teste, efetivada, no primeiro dia não vai, falta. E falta. Aí eu fico tentando entender uma pessoa que estava desempregada, fez um teste, gostou, se comprometeu, nós gostamos, foi contratada, quer dizer, tem a perspectiva de ter agora um ganho,
e não aparece. Eu falei, cara, o que está acontecendo com essa geração hoje em dia? Então, eu comecei a realmente olhar o pessoal com mais experiência, que já está assim, meio que sendo descartado de mão de obra, estou falando de 45, 50, com outros olhos. Pessoas que realmente hoje são desvalorizadas, mas que têm a necessidade e a maturidade de valorizar uma oportunidade de emprego. O jovem pode ser o primeiro, o segundo, ele quer desbravar, ele quer aprender, ele quer mudar, sabe? Entendo. Então, assim, você tem que estar atento, cara, com tudo que você quer que possa, no fim das contas, refletir na tua qualidade da tua operação. Porque você contrata um jovem, você equilibra o teu staff, aí esse cara não aparece, a tua equipe já está defasada. Se for da cozinha, o teu preparo vai levar mais tempo. Se for do atendimento, o teu atendimento vai levar mais tempo. Sacrificou a operação, sacrificou a percepção da marca. Sim. Entende? Isso é muito interessante. Um ponto também muito bom que você falou é esse se automotivar, né? Eu faço isso o tempo inteiro, por exemplo. O podcast aqui, ele não é um podcast monetizado, como os grandes podcasts estão aí. E eu tenho a mesma motivação que eu teria se hoje ele tivesse monetizado. Sem dúvida. E aí eu parei para analisar um negócio que estava quebrando, observando mesmo. Falei, pô, esse negócio tá quebrando. E aí eu falei, pô, quem será que são os donos desse negócio, né? E aí observando eu vi que, tipo assim, as pessoas meio que perderam a motivação no negócio. Então, no final das contas, a conclusão que eu chego é que o negócio não quebra, não é a falta de grana, mas sim a falta da pessoa de acreditar e se motivar a tocar aquele negócio. Sem dúvida. Então... Fazer diferente, né? Fazer diferente. Às vezes, pô, tem contato com alguém que abriu um restaurante. Pô, não começa tudo mil maravilhas, principalmente se for uma marca do zero. Você levou 2 anos aí pra operar e performar. Talvez a performance tenha sido até um pouco mais. Contínua melhora. Não tá do jeito que eu gosto, nem nunca estará, porque a gente não pode se acomodar em momento algum, né? Então, se tá bom, não quer dizer que não pode melhorar. Sim. Outro dia eu tive uma conversa com um cara, né? Eu tenho como minha terapia, minha higiene mental, correr de kart, né? O correr de kart de São Paulo é realmente uma coisa que eu amo, assim, esposa, filhos e família não conta, né? Mas, assim, do que eu faço, eu tenho 2 grandes paixões, o alma e o kart. E exatamente, e aí não é o que causa no meu sistema, sabe? É a sensação da adrenalina e pós-adrenalina, isso me dá um bem-estar fora da curva. E eu estava conversando, eu me envolvo muito com a gestão do campeonato, então eu troco muito com os organizadores. Eu sou um piloto carioca que corre em São Paulo e fico metendo o bedelho lá porque eu gosto do negócio, sabe? Eu sou apaixonado por aquilo. E aí, alguns meses eu falei pro organizador, cara, vamos mudar o formato, vamos melhorar, né? Vamos fazer diferente. A resposta dele foi a seguinte, não, mas eu não enxergo que você está dizendo que as pessoas estão insatisfeitas aqui, é o principal campeonato. Eu falei, cara, mas tá bom, não tô desmerecendo isso, mas vamos se reinventar, vamos fazer melhor ainda. Não, tá bom do jeito que tá. Eu penso diferente, dá sempre para melhorar. Se a gente acomoda, a gente deixa de se desafiar, a gente deixa de enxergar a oportunidade. É aí que é a famosa zona de conforto. Né? E o que eu acho mais interessante, assim, eu tenho passagens na minha vida que eu posso citar, assim, o momento que eu estou hoje, no Alma, há 2 anos atrás, nem passava pela minha cabeça, entendeu? Mas a partir do momento em que você está em constante movimento de melhoria, de enxergar a oportunidade, de se ouvir, sabe? E de estar fazendo por onde o universo conspira a teu favor nesse sentido. Então, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Isso hoje, para mim, é uma leitura muito clara, tá? As coisas acontecem se você está em movimento. Aí Papai do Céu te ajuda a realmente botar a tua vida no caminho. Tá? Essa feira agora da Alemanha, o Alma está indo para uma linha que até hoje a gente não atuou, que é uma linha de e-commerce, é uma linha de distribuição, logística, uma linha de equipamentos específicos, né? Produção para a indústria, né? E não mais artesanal. Então, são 3 entre outros desafios que a gente tem. Esse grupo que eu viajei era um grupo super pequeno,
fora da consultoria, éramos 5 pessoas. Dessas 5, 3 sobraram 3. 2 era da Cargill, uma era um distribuidor de alimentos no Rio de Janeiro, um distribuidor de alimentos no interior de São Paulo, e eu sempre disse pro meu irmão, quando a gente entrar em São Paulo é via interior, e o terceiro é dono de uma fábrica familiar de equipamentos tailor-made de salgados. Você acha que é coincidência? A Galunion tem um network fora da curva de pessoas. Eu encontro nesse grupo pequeno exatamente as minhas necessidades para o futuro próximo. Isso não é coincidência. Quando eu li o tema da feira, inovação, tendências, tecnologias, e teve um outro, e não me lembro qual era o quarto item. Tem tudo a ver com o momento. Vou para essa feira. Então, eu fiz um movimento, eu enxerguei a oportunidade, o tema da feira conversou comigo internamente, foi isso que a gente faz, isso é o Alma, vou nessa feira, aí eu conheço os caras que agora eu já tenho marcado a visita na fábrica do cara, terça-feira que vem, vou levar um insumo para a gente começar a testar. Entendeu? Então, a coisa anda a teu favor. Uma outra história interessante, cara, da intuição. Eu tinha 7 anos que eu operava o Outback do New York. Acomodado. A loja vendia bem, dava dinheiro, a rotina já estabelecida, a loja já madura. E eu estava no segundo casamento com uma filha pequena e estava morando no Leblon. E ia inaugurar a loja do Leblon. Eu cheguei pro meu... E eu tinha tido muita ausência da minha filha mais velha pelo Outback, quando ela era pequena, que não foi legal. Eu não queria repetir isso. Cheguei pro presidente, pro Salim, falei, Salim, eu quero mudar de loja, eu quero operar a loja do Leblon. Como assim? Porque tá mais próximo da minha filha e tal, eu sinto a necessidade de me reciclar, eu tô fazendo a mesma coisa há muito tempo, desafio novo e tal. Eu falei, Cris, você vai trabalhar mais e ganhar menos. Eu falei assim, eu não tô pensando no dinheiro, eu tô sentindo a necessidade de estar próximo da minha filha, isso para mim não tem preço, e de me reciclar. Vou levar o assunto adiante. 2 semanas depois veio o presidente do Outback Internacional, ele vinha fazer visitas no Brasil, aí a gente saiu para jantar. Aí ele me chamou no canto, no final do jantar, falou, o Salim falou comigo que você quer mudar de loja. Você tem certeza? Eu falei, absoluta, Maicon, tenho certeza absoluta. Mas você vai ganhar menos dinheiro. Eu falei assim, o dinheiro não está na minha pauta. Eu estou me ouvindo, é isso que eu quero. Beleza. Mudei em abril de 2007 ou 2006, não me lembro. Cara, durou assim, depois de 18 meses, 16 meses, eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha queimado a reserva que eu tinha queimado a possibilidade de empréstimo de banco e tinha queimado crédito, saldo em cartão de crédito. Porque realmente eu estava ganhando muito menos dinheiro, uma loja muito menor em termos de assento, então faturamento menor. Loja não madura, o nível de erro era maior. Shopping Leblon recém-inaugurado, o fluxo de pessoas ainda muito pequeno, né? No 4º piso de um shopping, tem que subir até... Então, vários fatores, barreiras de entrada, assim, que dificultaram. Sem brincadeira, setembro do ano seguinte, eu ia ter que pedir dinheiro emprestado ou pro meu pai ou pra minha mãe, e era a última coisa que eu queria, porque eu estava com 30 e tantos anos. O Salim me chama para conversar. Eu entrei um mês desesperado. O Salim me chama para conversar e fala o seguinte, Cris, a gente está vendo o business plan para os próximos 3 anos. A gente vai inaugurar mais tantas lojas no Rio nesse período e vamos precisar mexer na estrutura da empresa, no sentido de ter um sócio regional e não mais só sócio operadores. E a gente definiu que você é essa pessoa. Ian, eu comecei a chorar na mesa. Ele falou assim, por que você está chorando? Eu falei, Salim, por que eu? Ele falou assim, muito simples. Aí eu pergunto, por que eu? Eu não sou o primeiro sócio, operador, e eu não sou o sócio da loja mais rentável atualmente. Ele falou assim, porque você deu uma demonstração de investimento na empresa, onde o dinheiro em momento algum ficou na mesa. Isso pra gente foi fator diferencial para escolher você e não outra pessoa. O valor que isso tem é impagável. Eu não pedi para trocar de loja com a intenção de ser promovido. Eu simplesmente me ouvi, entende? E no mês que não tinha mais grana, cara, eu fui promovido e comecei a receber participação de todas as lojas e minha vida financeira estabilizou. Então, são exemplos de a gente tem que parar para se ouvir de vez em quando. A nossa vida é tão corrida hoje em dia, o telefone, seu celular, as redes sociais,
trouxe pra gente uma dependência, pra gente, principalmente essa geração mais nova, de você estar tão pregado no celular e você não parar pra ficar sozinho, cara. Sabe? Eu sempre gostei muito de ficar sozinho. Eu nunca tive problema, porque sozinho você deixa a tua cabeça embora, né? Uhum. Você conversa, você avalia, você pensa. Tá? E quantas ideias não vêm quando você está sozinho? Então, são assim, aprendizados da vida que te dão a certeza de que não tem nada mais verdadeiro do que você se ouvir, Uhum. desde que para você faz sentido. Minha terapeuta fala uma coisa muito interessante para mim: na dúvida é não. Sim. Então, tá na dúvida, O sim velho. é muito certo. O sim é muito certo. Né? Na dúvida é não. Vou contratar aquela pessoa, porque pô, tô com essa vaga em aberto, mas não me convenceu. Não bota para dentro. Você vai te dar uma dor de cabeça, sabe? Vai interferir negativamente naquilo que você precisa. Então, a gente continua pedindo o sacrifício de quem está lá e vamos resolver esse problema rapidamente do que contaminar o cesto inteiro, sabe? Então, isso acho que vale para tudo. Intuição, valores, sabe? E aí você começa a desenhar aquilo que você quer. Então, o Alma é uma proposta, como eu te falei, legítima de bem-estar, de saudabilidade, de qualidade de vida, saúde mental, saúde física, sabe? É legítimo. Você pode entrar na cozinha da Alma a qualquer hora. Você não vai encontrar uma garrafa de óleo de soja, você não vai encontrar manteiga, a gente clarifica a manteiga, você não vai encontrar açúcar, nem açúcar demerara, sabe? Só para o cliente. Tem lá, se o cliente decidir tem o cafezinho, tem lá a demerara, o stevia e tem mais um aí, tem 3 aí. Mas, porque o cliente, a gente não usa. Nem para o colaborador, que a gente faz para o cliente, é cliente externo e interno. Tá? E é interessante, porque você também tem um papel educacional nessa história toda, sabe? Você começa de uma maneira involuntária, mas como consequência, você começa também a educar positivamente a tua equipe. Sim. Porque como você não bota os venenos para eles comerem, é muito comum um colaborador meu chegar com o cara, passei mal ontem. O que houve? Não, pedi uma pizza, cara, gordurosa pra caramba, passei mal. Ele não tá mais acostumado, ele almoça lá todo dia. Ele não acostuma. Então você, de uma maneira indireta, você também contribui para os bons hábitos da tua equipe, da família Alma, né? Sim. Então a gente tem isso está no meu radar, uma plataforma digital de contribuição para a conscientização da alimentação equilibrada. Equilibrada. E com aquisição de cliente, você enxerga que tem uma barreira para os clientes te consumirem o Alma de alguma forma? Eu digo ali a primeira barreira, o cara Sim. que ainda não conhece. Sim. Tem cada vez menos, tá? Porque eu te falei, a gente inaugurou muito à frente do momento, tá? Porque a minha experiência da Outback dizia o seguinte: uma tendência lá fora, 2, 3 anos depois, ela é validada aqui no mercado, tá? Dito e feito. Quando eu validei o Alma em 2019, e junto com o Roberto, e contextualizamos ele através dessa startup, e começamos toda a elaboração do negócio, era muito inovador para o Brasil naquele momento. Então, quando a gente inaugurou, que a nossa comunicação ela foi dirigida sobre essa perspectiva de funcionalidade, de saudabilidade, etc., tendo o sabor, mas o sabor ele vinha em segundo lugar no discurso e não em primeiro, isso nichou. Quando a gente estava construindo na obra, que os passantes, uma esquina de Ipanema, cara, muito passante, o que vai acontecer aí? Qual é o tipo de cozinha, né? Aí a gente falava o tal do flexitariano, que foi o que, primeira vez que a startup trouxe para a gente esse termo. A gente já tirou do nosso discurso, porque é um termo que não existe um entendimento do que se trata. Flexitariano não é uma dieta, é um hábito. É você reduzir o consumo de proteína animal. Ponto. Como é que um cara que escuta isso, como é que ele transmite na rua? A gente fala, não, a gente vai ser um cardápio que vai ter opção vegana, vegetariana. Aí as pessoas falavam, pô, vai inaugurar um restaurante de comida natural, vai inaugurar um restaurante de comida vegana. Então, o telefone sem fio da percepção do Alma, inicialmente, foi totalmente voltado para a linha do saudável. Isso gerou uma enorme barreira de entrada para o consumidor. A gente tem hoje muito passante de primeira visita, que aí a gente tem a chance de falar a respeito. Mudamos a nossa comunicação interna, temos hoje uma carta no cardápio que fala de maneira muito cirúrgica qual é a nossa essência, sabe? E, obviamente, estamos fazendo um trabalho nesse momento de branding com a equipe, para a equipe consiga também transmitir
no atendimento à nossa essência, Uhum. sabe? Não sair do beabá da comida saudável, não, isso já foi, sabe? Então, botamos um aplicativo de pesquisa para que a gente também possa ouvir do consumidor a percepção dele da Uhum. experiência, porque uma coisa é que o teu gerente falam para você, tem filtros aí, né, normais. Outra coisa é que o teu cliente fala, para que a gente possa ser cirúrgico no plano de ação em cima daquilo que está sendo apontado. Então, a gente está trazendo ferramentas internas para melhorar o entendimento do conceito como um todo. A gente não é um restaurante, a gente é um conceito que nasceu no formato de um restaurante. E que isso possa ser replicado, essas premissas, ser replicado na linha do food, etc. Então, a gente tem um cuidado assim, com toda e qualquer frente para melhorar esse entendimento e não cair, não vou dizer no erro, mas no aprendizado com a comunicação. Como eu te falei mais cedo, o maior desafio que eu até hoje enxergo é ver uma comunicação do Alma que eu sinta, puta, é isso. Uhum. Igual a intuição, é você me falar uma coisa, cara, eu penso igual, Ian, eu penso igualzinho, sabe? Que bate em você. A gente está construindo isso agora no Design Sprint que a gente vai fazer na semana que vem para o food, que envolve toda a comunicação estratégica, institucional, de embalagem, sabe? Aí como é que a gente realmente se posiciona de uma maneira onde o entendimento seja diferenciado e a conexão aconteça. Entendi. Esse é um desafio que a gente tem, nós operadores, donos de conceito em todo momento. Como é que você conecta, né, cara? Como é que você fala a língua de quem você quer? É entender quem é. Você perguntou quem é o teu público, né? Não é assim... Não é eu posso falar assim de uma faixa maior, que vai de 30 a 55, 60, assim. Eu diria que isso é 80, 75%, assim, do que a gente pesquisa, de quem preenche pesquisa, de seguidor de Instagram, 65 feminino, 35 masculino. Mas, de uma maneira geral, cara, eu acho que o que a gente traz não é nichado. Eu te falei das senhorinhas que vão lá porque a digestão é mais fácil. Eu te falei da geração mais nova que vai lá porque já fala essa língua e encontra no Alma essa proposta. Da minha galera que tá com o meu mindset de envelhecer com qualidade, sabe? Então, esse envelhecer com qualidade, que eu falei que foi a primeira ideia, nessa feira agora, foi a primeira vez que eu escutei a indústria e institutos de pesquisas falarem do tal do Healthy Aging. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu nunca pesquisei nada sobre o Alma. Mas eu pensei, eu quero envelhecer com qualidade. Isso hoje está sendo falado pela indústria. Sabe? Você hoje vê na televisão, no anúncio do telejornal, associações fazendo comerciais, pedindo a taxação, o aumento na taxação de produtos ultraprocessados e mostrando os malefícios que causam para a saúde. A gente, em 2019 e 2021, ninguém nem falava disso, cara, no Brasil. No Brasil. Então, a gente apanhou com essa comunicação. Por outro lado, tá? E aí que entra o copo meio cheio, tá? Por outro lado, o tempo coloca as coisas no lugar. Hoje, o Alma está simplesmente na vanguarda e na frente dessa adaptação da saudabilidade no alimento. Porque a gente nasceu dessa maneira. A gente não está tendo que adaptar nada, entendeu? A gente não está tendo que pegar uma tendência que está sendo apontada pela indústria e adaptar a nossa proposta. Não. Já nascemos assim. O que a gente está fazendo? A gente está indo para um ponto de desenvolvimento de produtos onde a gente tenha a nossa identidade própria, onde a gente tenha a propriedade industrial que está sendo criado, sabe? Como é que a gente se diferencia de verdade? Escutando o consumidor, entendendo quais são as tendências, sabe? Coisa que a gente sempre fez, e atuando de uma maneira muito mais cirúrgica nesse sentido. Porque hoje, o que está sendo apontado como tendência? Você deve ter no teu mix de produtos a personalização, né? A customização da experiência de consumo. Isso é uma coisa que acontece muito em qualquer segmento, tá? Eu estava sábado em São Paulo, participando de um evento da mentoria que a gente faz, e estava falando lá, o cara que é CEO hoje da Oficina Reserva. Né? A Reserva comprou o conceito dele, que agora eu me esqueci o nome, e aí montaram a Oficina Reserva, e ele dizendo exatamente como hoje, qual é o trabalho que eles fazem
de entender o comportamento do consumidor para poder a nova coleção ser pautada naquilo que ele quer. A indústria faz isso muito hoje. Como é que era lançamento de carro antigamente? Você lançava um carro, não vingou, 3 anos tira de linha. Hoje a indústria pesquisa, antes de fazer o produto, o que o consumidor quer, o que a geração Z quer, a X, e aí ela entrega o produto tailor-made, né? Isso vale para roupa, vestuário, isso vale para alimentação, isso vale para carro. Esse dia na hora que encomendar um carro, você vai lá no site da empresa, você vai exatamente o que você quer no teu carro. Isso é cada vez mais uma tendência. Então, a gente botou, por exemplo, isso no salão do Alma hoje. Hoje você entra no Alma, você pode montar o teu prato do jeito que você quiser. No cardápio, não é só um monte de salada, um monte de bowl. Eu tenho isso no meu restaurante também. O prato, isso é muito, muito rico, porque você personaliza. E é muito comum em restaurante, cara. Você chega no restaurante e você fala assim, pô, eu queria trocar com acompanhamento tal. Aí a pessoa fala, não pode. Entendeu? E aí você fala, cara, mas eu trabalho com isso, dá sim. Enfim, isso é uma coisa que você começa a entender essas coisas, você vai num tailor-made. Eu te garanto que o monte, seu salado, seu prato, deve ser o que mais vende para você. É o meu top 1. Aí. Tá É o meu top 1. Então, tá tudo caminhando para isso, sabe? Então, aí você tem que entender por faixa qual é a dor daquela pessoa, sabe? O que ela tá buscando, quais são os hábitos que ela tem, sabe? Esse cara da reserva, ele falava assim para mim, coisa interessante, sabe o que a gente observava? A gente observava a grife das sacolas que o cliente entrava na oficina reserva. Porque ele identificava ali o perfil desse cara. Pô, ele entrava com uma sacola da Burberry, da Chanel. Opa, esse cara tem grana. Então, se ele tem grana e está entrando aqui, ele percebeu o valor na minha marca e paga mais barato. Ele vai comprar mais. Esse nível de entendimento que você tem que ter para realmente conseguir ser cirúrgico na tua proposta de valor. Sabe? Acho que esse é um grande desafio que a gente tem cada vez mais, né? É tudo tão rápido hoje, a evolução, a tecnologia, inteligência artificial está chegando para ficar agora, né? Como é que você traz ela para o teu negócio? É uma coisa que eu tenho que aprender, por exemplo. Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para ignorar de forma alguma. Com certeza. E para o nicho saudável, né? Que eu acredito que daqui a pouco vai deixar de ser um nicho, vai ser... É a tendência. É a tendência. Caminho sem volta. O que você enxerga para os próximos 5 anos para o saudável mesmo? Porque hoje, em várias regiões do Rio ou em outros estados, eu vejo que não tem uma marca fazendo o que eu faço. Então, pô, me chama a atenção também, vamos dizer assim, vamos supor, como é que eu digo? Áreas de poder aquisitivo mais baixo, não tem marca saudável. 0. Algumas praças de alimentação de shopping, vamos botar Zona Norte, não tem um restaurante saudável naquela linha ali. Você vê o mercado indo também para essa área? Com absoluta certeza. Pega o celular como exemplo. O celular, quando foi lançado, poucos tinham condições de ter, porque era muito caro, sabe? Hoje em dia, cara, o morador de qualquer região, dependendo da classe, ele tem um celular. Hoje a gente tem um ticket médio relativamente baixo para o mercado saudável na minha loja. E me bate algumas dúvidas se, por exemplo, caberia uma loja da Ruth em Caxias, por exemplo. Você pega o Outback como exemplo. Onde é que o Outback está entrando hoje em dia? Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, lojas menores, custo mais baixo, entendeu? Operação mais simples, mas entendendo que se a loja é menor, ele tem um CAPEX menor, entendeu? Então, ele consegue fazer uma coisa diferenciada para aquele segmento. E é a grande fatia da população brasileira, né? Sim. Então, isso não pode ser esquecido. O Alma, sem a menor sombra de dúvida, a gente começou se posicionando como foco e diferenciação. Tá? O low cost não é o nosso posicionamento inicial. Tá? Produto. Ele, em algum momento, com isso realmente, a saudabilidade é um caminho sem volta, esse perfil de consumo, sem dúvida, está no radar. É onde se escalona de verdade mesmo, né? É onde está a maior fatia da população. Então, eu vejo isso, a gente cada vez mais democratizando a saudabilidade. Sabe? Isso é uma coisa que é caminho sem volta. E aí, para mim, vai muito além. Esse que, para mim, que é a grande virada de chave, vai muito além
de alimentação, entendeu? A alimentação é um meio para você cuidar de você. Sim. Vai naquilo que você quer. Óbvio, camadas com menos recurso, você não tem, muitas vezes, a possibilidade de optar por isso, né? Então, você vai, cara, na sobrevivência. Perfeito. Mas se você começa de uma maneira muito assim... por exemplo, eu não preciso pegar a linha que eu estou desenvolvendo de food e querer vender para classe C, por exemplo. Não, eu vou ter que construir uma linha de produtos respeitando as minhas premissas, mas que atenda essa camada, sabe? Esse é um desafio que a gente terá. Mas o aprendizado que a gente está tendo, a gente vai chegar lá. A gente só resolveu iniciar nos posicionando através de foco e diferenciação, que é a nossa grande riqueza, né? É um produto diferenciado, é uma proposta diferenciada, então a gente vai por esse caminho. Consolidou, aí você começa realmente a ampliar os mercados, né? E, cara, tem muito. Brasil, nossa, a gente está fazendo agora o planejamento estratégico, a gente quer no final do 25 tá vendendo pontos de venda no Brasil inteiro, da linha de food. Então tem que pensar grande, cara. Tem um ditado que é maravilhoso, que eu amo. Mira na lua, porque se você errar, você fica entre as estrelas, né? Sim. E tem um outro que eu gosto também muito, que eu aprendi numa situação totalmente inusitada, jogando sinuca com o pai de uma amiga minha, que era fera, e eu sou um fiasco na sinuca. O cara me carregou nas costas o jogo inteiro, sobrou a bola 7 para eu matar. Eu olhei para ele e falei assim, Calé, o que eu faço agora? Se eu errasse, a gente perdia o jogo. E o cara me carregou o jogo inteiro. Se eu acertasse, a gente ganhava. Ele virou para mim e falou assim, Alemão, meu apelido, a história não fala dos covardes, vai em frente. Então eu acho, cara, você tem que ter coragem, velho, para poder realmente acreditar numa coisa e não se prostituir ao longo do caminho para chegar onde você quer. E assim, o Alma, para mim, é uma escola de vida. O que eu estou aprendendo no Alma, eu jamais aprendi no Outback, na Parmê, na empresa da família, porque é a primeira vez realmente que é um conceito foi criado, desenvolvido, que houve uma visão prévia. Eu não entrei no barco de ninguém. A gente construiu o barco. Só isso te dá uma outra visão do negócio, um outro nível de envolvimento, uma outra vibração, uma outra paixão, sabe? E eu não estou dizendo que eu não vibrava com Outback e Parmê. Tem um cara que eu estou conversando para chamar para dentro, tá? Eu, com 1 ano de Parmê, eu chamei ele para almoçar, e eu, empolgado, falando de tudo que eu estava fazendo, dos avanços e tal. Ele foi a primeira pessoa, assim, cara, por que você não faz uma coisa tua? Eu tinha 1 ano de Parmê, eu falei, Gustavo, você tá louco, cara, só de pensar me dá preguiça. Ele foi a primeira pessoa que botou uma sementinha na cabeça, porque ele viu a minha empolgação com o negócio dos outros. Mas eu tava lá para isso, então eu vibro muito, eu sou um cara que vibra muito, sabe, que fala com muita energia, que fala com muita empolgação, daquilo que eu acredito. Então, tudo que eu sou o kart, eu falo do kart com muita paixão, sabe? Então, eu acho que você transmite esse amor pela maneira que você fala. Sim, com certeza. Cara, muito interessante a sua história, o que você está construindo, o seu negócio. Para desbravar um mercado que ainda não existia, ser visionário pro momento atual, aquilo que você falou. Você criou um negócio antes do tempo. Antes do tempo. Né? Aqui no Brasil, você antecipou o futuro ali do negócio. E, cara, é impressionante as coisas que vocês estão construindo. Né? Olha só, eu quero assim, exatamente, isso é uma coisa que não é você pode ter a ideia, mas assim, eu e meu irmão, a gente tem uma coisa muito firme dentro da gente, tá? A gente entende que o sucesso, e o Peter foi a primeira pessoa que me ensinou a tirar a palavra sucesso do teu dicionário. Quando o Outback já era, né? Falei assim, não existe sucesso. A gente constrói todos os dias. E no momento em que o Alma der a virada, que o Alma tiver realmente ganhar uma outra escala, as pessoas chaves que nos ajudaram a construir isso serão lembradas. Isso é uma coisa de gratidão nossa, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Sabe? Então, por isso que a gente procura ter uma relação
com as lideranças muito próxima. Não se trata de relação patrão-empregado, não existe. A gente, desde o processo de contratação do Alma, a gente falava que a hierarquia do Alma é horizontal. Ninguém é mais importante que ninguém, porque se um ASG deixa de limpar um banheiro da maneira que tem que limpar, a primeira pessoa que entrar no banheiro e enxergar um banheiro sujo, qual é a percepção que ele vai ter da cozinha? Da qualidade de gestão que a gente tem ali dentro. Então, o ASG é tão importante quanto eu, quanto meu irmão, no cumprimento das suas funções, sabe? Quando um organismo vivo. O organismo vivo, cara. São os touch points, né? Então, o que a gente incentiva é entrar e olhar o restaurante com o olho de dono, sabe? Ter a sensibilidade que a gente tem. Ver a quina da porta que está suja, ver o vidro que tem marca de dedo, e por aí vai. Ver a comida que não está saindo fumaça na hora de ir para a mesa, sabe? Quente é quente, frio é frio, controlar o tempo. São os indicadores. Você tem que ter indicadores para poder ter uma gestão eficiente. Não é naquilo que você acha, tampouco no que te falam. Isso a gente aprendeu, né? Então, a gente hoje tem uma relação de indicadores onde a gente acompanha semanalmente e é ele que nos dizem o nível de gestão que a gente tem. E muitas vezes ele está apontando por uma situação positiva e você não pode se deixar levar. Eu te cito como exemplo a gente lá em termos de serviço. O serviço na avaliação do cliente é um dos mais bem avaliados. Na minha avaliação, é muito aquém. Então eu falei tipo meu gerente, falei, Jeff, isso é mentira. Não se iluda. O serviço não é o que está sendo apontado aqui no aplicativo. É naquilo que a gente quer. Naquilo que eu estou sentado e vendo e percebendo como experiência, sabe? Então, não está no padrão que a gente quer. O indicador serve como referência para você ou se desesperar ou ficar no mínimo tranquilo, sabe? Agora, não é aquilo que vai balizar se tá bom ou não tá. É aquilo que você sabe que você quer, que você conhece e é o padrão que você quer colocar, sabe? Então, realmente um trabalho diário, é disciplina. É a disciplina de gestão de processo, sabe? E quando acontece, se as pessoas entendessem que isso só facilita a vida de todos, é menos problema para gerenciar quando você é disciplinado, entendeu? Seja de colaborador, seja de cliente, seja de fornecedor, sabe? É um cara que esqueceu de fazer o pedido de compra e faltou um produto. Aí o cliente entrou, foi para comprar aquele produto, aí não tem. Nossa, é uma cadeia, sabe? Então, o que a gente procura mostrar, um erro, o erro em si, beleza, é normal. Mas a falta de sensibilidade, de entender a consequência desse erro, você ter uma visão do filme, não só da foto, isso é muito importante. Porque aí você consegue, através dessa percepção, comprometer a pessoa com aquilo que ela tem que fazer. E não é cumprir rotina. Quando alguém falta o trabalho, que eu chamo para conversar, eu falo assim, cara, eu não estou aqui para falar da falta, eu estou falando aqui para falar qual foi o resultado da tua falta na experiência do Alma. Entendeu? Então a tua falta, e eu não estou dizendo que foi com critério ou sem critério, com critério não se discute, mas ela compromete aquilo que a gente está querendo entregar. Então você tem uma responsabilidade nisso. É nesse aspecto. Eu sento numa mesinha na varanda, logo que tem a logomarca na parede. E eu boto o colaborador de frente para a logomarca. De propósito. Porque eu falo, cara, você não está me sacaneando, você está sacaneando o Alma. Sabe? Se o cara estiver sacaneando, tá? Mas muitas vezes me prejudicando. Não é comigo, é o Alma. O Alma está acima de mim, de você, de todo mundo. É a razão que a gente está aqui, sabe? É o que paga o teu salário. O meu ainda não paga, mas vai pagar. Mas cara, sabe? Não sou eu. Eu tô aqui para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então, é mudar um pouquinho a relação também que você tem com a tua equipe, no sentido de gerar pertencimento, gerar compromisso, gerar responsabilidade, sabe? Então, eu sou um cara que eu sento, eu gosto de conversar 1, 2, 3, na quarta para comunicar que ele foi embora, sabe? Porque eu acredito que as pessoas erram, mas também podem aprender. Sim. A recorrência que é o grande problema que a gente enfrenta na nossa rotina. É recorrência. O erro pode acontecer, mas vamos ter problema novo? Agora, o problema antigo não pode, né, cara? A gente não cabe mais, é perda de tempo. Alguma coisa no processo falhou aí para ter o problema antigo se repetindo. Com certeza. E para a gente entrar aí na nossa etapa final, a pergunta que eu sempre gosto de deixar no final é:
que você falaria para uma pessoa que quer começar no food? Qual o caminho que ela deve começar? Se ela está tendendo a começar ou não um restaurante, ou algo no mercado food, o que você deixaria de mensagem para essa pessoa? É para lá? Para lá. Para lá. Bom, eu deixaria a minha história como exemplo. Primeiro, gostar e acreditar no que faz, tá? Isso é a primeira coisa. Se não é do meio, avalia, porque talvez o envolvimento não seja tamanho. Mas gostar e acreditar no que faz e procurar fazer uma análise do segmento para trazer para o mercado uma proposta onde tem uma oportunidade, mas que principalmente seja legítima para você, sabe? Independente de terem outros players que façam o que você está querendo trazer. Faz de uma maneira diferente, entendeu? Faz onde você seja percebido, agregando valor além da proposta de comida, sabe? Porque aí você consegue gerar uma conexão com toda a cadeia, com todo o ecossistema que envolve o teu cliente, sabe? A gente tem no Alma uma coisa chamada universo da marca. Né? O que quer dizer universo da marca? Quais são as tribos que o conceito do Alma conversa? Não é só cliente que entra num restaurante ou que pede um delivery. Quais são as atividades ou tribos que pregam, na sua essência, a mesma essência que eu? Qual é a minha essência? Estilo de vida. Então, uma prática de yoga combina comigo. Uma atividade ao ar livre combina comigo. Stand-up paddle combina comigo. Reflorestamento, alguma coisa de natureza, qualquer coisa que seja de paz e equilíbrio, que seja de bem-estar. Qualquer coisa nesse sentido conversa com a gente, entendeu? Então, é você usar o ecossistema e encontrar embaixadores que possam validar também aquilo que você está trazendo. A gente não faz uma parceria hoje, por exemplo, com influenciador, digamos. E agora a gente parou com uma agência e estamos agora conversando com outra. A gente não faz, e aprendemos isso, né? São, de novo, os aprendizados. Nenhuma parceria com um influenciador se ele não tem, no seu próprio estilo de vida, a prática daquilo que a gente tem. Porque senão, que vai lá, come de graça, faz um Reels, um post, posta, mas é a pessoa que vai no banheiro, troca 3 vezes de roupa porque ela é do ramo da moda, não tá ali para tirar foto de prato com roupa diferente. Não. A gente quer alguém que, de fato, retorne ao Alma como cliente, porque acreditam no que a gente está fazendo. Então, esse tipo de embaixador valida muito a tua proposta. E quando você consegue identificar quem são, você consegue também fazer uma collab, você consegue juntar valor, agregar valor na tua proposta, sabe? Porque senão, cara, se você depender só do orgânico, é mais demorado, né? E o Alma teve até hoje um crescimento meramente orgânico. Boca a boca. Foi o que eu aprendi no Outback. Não tinha tecnologia, não tinha televisão. O Outback cresceu no boca a boca. Sabe? A percepção de saudabilidade do Alma inicial, que não nichou muito, foi o boca a boca. Então, hoje, o boca a boca também tem que servir para o lado bom, da experiência impecável, da comida fora da curva, sabe? Do detalhe, sabe? Então, quando você está atento no detalhe, eu acho que esse é o grande segredo. Quando você está atento no detalhe, independente do que você faz, você se destaca. Porque você está botando o olhar numa coisa que normalmente é esquecida. E o consumidor percebe isso, sabe? Que às vezes não tem nem a ver com a comida, mas tem a ver com a experiência. Sim. Sabe? Aí você vê o nível de gestão que tem por trás. Acho que isso agrega pra caramba para poder você desbravar o segmento que você está, independente de qual seja. Sabe? É realmente estar mergulhado, barriga no balcão, literalmente barriga no balcão. Não tem outro jeito. Sabe? Esteja lá, olhe, observe comportamento, converse, troque, pergunte. Sabe? E aí é por aí, cara. A vida é um eterno aprendizado. A gente tem que ter a sabedoria de começar a se beneficiar com tudo que a gente aprende. Então, eu diria assim, uma palavra que define o Alma e que define a minha vida é equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Eu nunca fui o cara dos radicais no sentido de, que eu te falei, né? Vou fazer uma promessa para comer chocolate. Ou não sei o que. Não, para mim,
dá para fazer o meio termo, o meio do caminho. E o meu irmão me ensinou uma frase que é verdade, em alguns momentos é bom você ter isso na cabeça. O ótimo é inimigo do bom. Você tá querendo o ótimo, cara, aí, puta, você não vai chegar lá nunca. Vai no bom e melhora ele. Uhum. Às vezes o bom é legal, não é ruim, entende? E a gente que é dono, a gente é tão exigente com uma coisa que aí você não tá nunca satisfeito. Calma, relaxa um pouquinho, bota para rodar, aprende, melhora, sabe? Trabalha a tua ansiedade, eu sou muito ansioso. Então, trabalha a ansiedade para que realmente a coisa seja cadenciada, firme, sólida. Então, o que a gente tem hoje são pilares muito sólidos, estruturados, que nos deram a base agora para crescer o prédio. Então, pode ser 150 andares, não vai cair. Mas a base está muito sólida, sabe? Isso, Muita gente não tem essa paciência de construir essa base, né? Resiliência. Uma das primeiras coisas que eu escutei conversando com um amigo meu, explicando do Alma, eu falei para ele assim, fé e paciência. Aí ele virou e falou assim, e resiliência. Eu falei, você tem absoluta razão. E resiliência. E é isso. Vale para tudo, né? Cara, que aula foi esse episódio aqui. Né? Vocês têm que assistir isso aqui 2, 3 vezes e ruminar. Porque tem conteúdo aqui. É muito infinito, material rico, cara. Muito, assim. cara. A gente aqui hoje, a experiência do Cristiano aqui com a gente, pô, de Outback, Parmê, o Alma, a marca do zero, são desafios que, se você for começar o seu negócio, não for uma franquia ou algo nesse sentido, você vai passar de alguma forma. Então, eu tenho certeza que esse episódio aqui vai agregar muito para vocês. Você está convidado a conhecer o Alma, vamos combinar. Eu faço sim. questão. E você sabe que o Alma, ele é com 2 Ls, né? Você sabe por quê? Não. Porque a gente quis, desde o começo, trazer essa proposta inclusiva. Entendeu? Porque uma das coisas, das informações que a gente tirou das pesquisas o cara que era o vegano, vegetariano, ele tinha um grande problema na hora que ele ia sair em grupo, onde comer. O amigo. Porque ele fala assim, eu escutei de vários amigos veganos e vegetarianos. Eu como acompanhamento, porque a gente vai sair numa galera, o restaurante não tem opção para mim, eu sou obrigado a comer acompanhamento, arroz, batata, etc. Então, a gente criou o Alma para ser uma coisa que atendesse não só os hábitos alimentares, um vegano, um vegetariano, um flexitariano. A gente só não tem a carne vermelha porque era uma questão de sustentabilidade, mas estamos atrás de uma carne orgânica para poder agregar o cardápio. Mas também a inclusão no que diz respeito à restrição alimentar. Entendeu? A pessoa que não... o diabético, por exemplo, que sabe que o açúcar é um problema, a gente adoça com a fibra de maçã. Então, você olha no Instagram do Alma, tem um depoimento de um diabético, nível máximo, assim, chocado com a experiência dele no Alma. E a gente fala, ele muda de prato a cada vez, troca a sobremesa. Como a glicose dele sobe, mas desce muito rápido, porque o açúcar é bom. Entende? Então, é inclusivo na proposta do cardápio, é inclusivo na restrição do público em geral, por isso que é com 2 L's, é para todo mundo. Entendi. Muito maneiro, Cristiano. Foi um prazer ter você aqui com Prazer a gente, foi meu. Cara. Foi um dos melhores episódios que eu fiz aqui até hoje. Poxa, obrigado. Fico honrado, cara. E fico honrado. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso filho, do Alma, que está crescendo. A gente tem realmente planos bem interessantes para o Alma, mas a ideia principal é poder levar o conceito e a proposta de valor à frente, sabe? Realmente trazer para o grande público o que a gente construiu. E agora a gente está numa linha realmente de desenvolvimento. A gente definiu como linha inicial do food doces, salgados e bolos. Tá? Então tem uma linha muito interessante, muito diferente que você está acostumado por aí. Sabe? Então começando a prospectar e tal. Então em breve teremos novidades aí no mercado. Porque a gente entendeu que através dessa linha de produtos você consegue conversar simultaneamente com muitas tribos, muitos segmentos diferentes que têm essa carência desse tipo de produto. E a partir daí não. Então, a partir daí você começa a ampliar o teu portfólio. Muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o episódio 36, mais um episódio produzido pela ProdSync. Se você busca ter seu podcast, ter o seu ponto de network aqui de aprendizado, tá aqui em algum local na tela para você entrar em contato aí, desenvolver o seu projeto. E mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu te agradeço. Eu posso agradecer o meu pessoal? Claro. Queria agradecer aqui toda a família do Alma, que está nessa batalha com a gente, aqueles que estão desde o começo, aqueles que entraram já saíram, aqueles que entraram depois, mas todo mundo faz parte da construção desse sonho, desse projeto. Então,
Sem vocês, a gente não consegue superar os desafios do dia a dia. Então, um especial agradecimento à família Alma como um todo, tá? Por apostar e acreditar no que a gente está construindo. Tá? Muito obrigado de coração. E obrigado, Ian, pela oportunidade de poder falar do Alma e poder trazer um pouquinho da experiência para o público em geral. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Foi?